As citações. As citações no seu texto são elementos importantíssimos. Elas servem para encher linhas, elas servem para que você possa ter qualificação no texto e assim ganhar mais nota. Elas servem na argumentação, elas têm um punhado de coisa importante que você precisa saber para qualificar e conseguir resolver isso no texto. Nesse vídeo, que é um trecho de uma aula paga, eu vou mostrar para vocês efetivamente, dentro de textos reais, como você deve trabalhar a citação. Eu sou o professor Gleison Versosa, eu sou especialista em linguagem, já tive participação em bancas de concurso e bora comigo para essa aula. Que seria então, para que usar a danada da citação? A citação ela serve para valorizar e para pontuar dentro do seu texto. Ah, mas eu quero fazer um texto sem citação. Você pode, mas ele vai ter menos pontos do que um texto que tenha citação. Por quê? Porque a citação ela demonstra cultura no seu texto. Quando você coloca a citação, você está mostrando para o cara que você domina. No caso do concurso da educação, que é o que a gente está fazendo, vai valer mais ainda. Por quê? Se for no caso do concurso da Prefeitura de BH, os temas vão ser temas relacionados a coisas técnicas. No caso da CSE, não vai ser, mas vai ser um tema normal que também vai valorizar a danada da citação, porque isso mostra que você chegou para a prova com algum conteúdo, e aí eu vou mostrar para vocês hoje que às vezes o aluno chega lá e ele só quer se apoiar naquilo que o texto já traz, e isso tem algumas armadilhas que pode dar problema para vocês. E outra coisa importante é você aí encher linhas de modo qualificado. Eu estou falando desde o início lá que vocês precisam ficar atentos e usar todas as linhas disponíveis, porque um texto bom de 15 linhas, ele vai ganhar menos pontos do que um texto bom de 30 linhas. Enquanto mais linhas, mais pontos você vai ganhar. Porque a definição de escrever bem não é só escrever bem, você também tem que escrever em quantidade. Porque se um aluno vai lá e escreve 5 linhas e erra pouco, o outro vai lá e escreve 15 linhas e erra mais ou menos. O Cabuquim que errou 5 lá, que fez só em 5, esse cara, ele ousou menos. Então, se você escreve mais, até pode ser que você erre mais, mas a chance de você ganhar mais pontos é muito maior. Então, o jogo de segurança é escrever mais e não escrever menos. Então, por isso que a citação ela ajuda muito para dar aquela enchida básica de linguiça, mas não uma enchida básica de linguiça de qualquer jeito, mas uma enchida de linguiça qualificada. Que significa o quê? Que é uma enchida de linguiça que vai te dar nota e não tirar as suas notas, beleza? Ó, coloquei uma primeira citação logo no início do texto, uma citação de livro, que eu acho que é uma citação que é muito valorizada e dá muito ponto, e ele começa lá dizendo: no livro Verônica Decide Morrer, de Paulo Coelho, é retratada a vida de uma mulher estigmatizada, que é estigmatizada após tentativa de isso aí. Cenário semelhante acontece na sociedade brasileira, onde ocasionalmente, principalmente pela intolerância e medo do paciente a alguns transtornos mentais e pela compreensão da ocorrência, blá, 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 blá. Começou com o livro, a gente fez isso no finalzinho da última aula, falando sobre livro. Você coloca a citação de um livro, pode ser de uma teoria educacional, pode ser de um autor educacional. Você coloca ele e você diz: na vida real, você poderia, por exemplo, colocar: tal autor defende que a escola tem que ser assim, assim, assado. Mas na vida real, a escola é assim, assim, assado. Funciona bem. Agora, que eu quero chamar a atenção para uma coisa com esse onde aí, viu, galera? Esse onde, ele está usado de forma equivocada pelo seguinte: o onde, ele só pode significar lugar, e sociedade, ela não é um lugar. A sociedade é um ente meio que abstrato. Se fosse no Brasil, poderia, mas sociedade não pode, tá? Então, atento aí com algumas palavrinhas, que o examinador, ele já vai lá direto no texto, ele sempre vai lá para pinçar algumas palavrinhas do Cabuquim, porque ele sabe que tem coisa ali que o camarada vai errar, e o onde é uma delas. Então fique muito esperto, o onde só serve para lugar, não serve para coisas abstratas como ideia, sociedade, por aí vai. Vamos então para o próximo aqui, ó, citação de início. A Constituição Federal Brasileira, prorrogada em 88, prevê a todo cidadão pleno direito de bem-estar social e à saúde. No Brasil, entretanto, a falta de mobilização do poder público tem contribuído para o agravamento do estigma associado, bababá. Olha que é exatamente o que eu acabei de falar antes. Ele começou com Constituição, na sequência ele disse: porém, por mais que exista esse direito, porém, no Brasil, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Por que isso é importante?
Porque você está mostrando ali um balanceamento, e daqui a pouco eu vou mostrar como é que você faz a sequência da ideia no seu texto. O seu texto ele tem que ter progressões, mas ele também pode ter essas contrapartes de uma coisa para outra. Teve alguém durante a semana aí que me mandou uma redação que tinha Constituição, tá? Então, Constituição é um negócio bacana de se colocar. Teve gente que colocou, que mandou exatamente da Constituição Federal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É uma coisa boa para vocês começarem. Então, se vocês estiverem sem ideias, pode ir na Constituição, que é feijão sem bicho. Pega alguma coisa tipo isso dali, ó. Constituição Brasileira promulgada em 88 prevê a todos o direito e o livre acesso à educação. Porém, na vida real, porém, na escola, e a falta de não sei o que, falta de incentivo, sei lá, evita com que esse direito seja colocado na prática. Usem isso daí porque sempre dá bom. Agora eu vou mostrar para vocês aqui a citação no início e no meio. Acabei de falar lá que as citações elas têm como um dos objetivos encher linguiça de forma qualificada. E pode ser que você encha linguiça de forma qualificada, desde que você seja produtivo, que foi o que a gente falou da aula passada. Você vai pegar lá a prova do Estado de Minas, você vai ter 30 linhas à sua disposição. Você tem que encher as linhas, beleza? Beleza. Só que você não vai encher de qualquer jeito. Se você for lá escrever qualquer coisa aleatória, você vai tirar 0. Então você tem que encher sua linha de maneira que ajude ali a você chegar em algum lugar. E a que eu coloquei ali tem a ver exatamente com isso. Ó. O autor estadunidense Wagner Diesel, eu acho, já dizia que aquele que julga os outros não sei lá o que, é si próprio. Começou com a citação do cara. Ninguém vai pesquisar para ver se é isso mesmo, nem se esse cara existe, nem se a citação existe. O que o examinador vai julgar vai ser a próxima. Essa máxima pode estar associada à capacidade do julgamento de indivíduo, que por consequência gera o preconceito. É isso aqui que eles vão te julgar. A sua conexão da citação com aquilo que você fala depois. E claro, essa citação tem sentido dentro daquilo que eles estão falando aqui. Como aquele começou falando de julgamento e depois o texto levou na ideia de preconceito, então tem tudo a ver. Ele está falando de pré-julgar as pessoas e na sequência ele fala disso. Então dá certinho essa citação dele. E olha que lá embaixo, ele fala de novo, ó. Em verdade, no odier no cenário brasileiro, é incontestável que existem leis e projetos que versam sobre, sobre a valorização das particularidades dos cidadãos. O artigo 1º da Constituição sobre o fundamento da República. Veja que aqui ele vai na outra linha falar sobre a possibilidade disso daí estar na lei. É um argumento desconectado com o que estava lá em cima, mas ele ainda está dentro do assunto, porque agora ele já está falando de outra coisa, mas a citação que ele fala segue sendo pertinente. Diferente daquelas que a gente viu na aula passada, que o cara usou um tanto de citação, mas as citações do Cabuquinho não levavam a lugar nenhum. Então o que acontece? Ó, esse texto do cara, ao contrário do texto que a gente viu da vez passada, esse aqui foi produtivo, porque o cara ele conseguiu entrar um pouquinho mais dentro da história do texto, tá? Aqui você tem que ficar esperto nessa linha 18 ali, ó, ressalta-se ainda que tal contexto é resultante do estado bababá. Esse ainda que, ele conta como conectivo. Só que é temerário, é perigoso você não colocar ele no início. Eu digo sempre que vocês têm que fazer inversões no texto, às vezes para o texto ficar mais qualificado. Mas tomem cuidado com essas inversões assim no início do parágrafo. Porque aqui no início do parágrafo, o que acontece? Você precisa começar o parágrafo com conectivo de algo que foi dito antes. Se você, por alguma razão, não fizer isso, ali tiver só uma vírgulazinha, se for no Enem, eles ainda contam até 3 palavras para frente. Tem concurso que eles não fazem isso. Tem concurso que eles simplesmente chutam o balde. O cara não pôs ali, já está errado. Olha que na linha 24, o destarte ali, ele está bem colocado. Então, o destarte ali, ele funciona bem.